lembra? O primeiro verso do primeiro salmo diz, alguém lembra? Foram buscar no HD, não é verdade? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Segue, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, em tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmo primeiro é um salmo de decisão. Vamos dizer juntos isso no 3, um salmo de decisão. 1, 2, 3. 1, 2, 3, um salmo. No Salmo 1, toda a humanidade está de pé, decidindo se quer ser ímpio ou se quer ser alguém que está plantado junto a ribeiros de águas e dá o fruto na estação própria. Com a decisão do Salmo 1, nós vamos ingressar numa viagem nos outros salmos da Bíblia. E o que não vai faltar nos salmos são provações. O que não vai faltar nos salmos são angústias. O que não vai faltar nos salmos são dores. O que não vai faltar nos salmos são limitações, adversários e guerras. Mas o salmista, representado pelos muitos salmistas, mas olhando agora uma pessoa humana decidida a andar com Deus, ele não desiste. Ele vai caminhando, caminhando. Eu estou lembrando do Salmo 84 que diz assim: vão indo de força em força e cada um deles aparece diante de Deus. É o que esta igreja fez hoje aqui. A segunda-feira começou tensa para alguns de nós, mas nós viemos de força em força e comparecemos diante do Senhor. 21, o salmista está vivendo o ápice da tribulação, e ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só que eu quero ressaltar para você que nesse caminho com os salmos da Bíblia, nós vamos perceber que na medida em que os salmos vão terminando, as angústias vão desaparecendo. Eu não sei se você já percebeu, mas eu quero provar isso para você hoje aqui. Na medida em que os salmos vão terminando, já não há mais inimigos. Na medida em que os salmos vão terminando, já não há mais perigo. E isso fala da nossa vida humana. Se você se decidir no 1, se você não parar no 39, que eu já volto para ele daqui a pouco. Se você elevar os olhos no 121. Se você manter a sua confiança como no 125. Se prepare, porque os salmos que começam com uma cachoeira de aflição, terminam com uma cachoeira de louvor, apontando para o final glorioso da igreja. Vamos para o Salmo 144, dá para colocar para mim o primeiro versículo do 144? E aí a gente vai caminhar assim, ó, 144, 145, 146, tá bom? Só o primeiro verso, porque eu quero que esta igreja se prepare para o que vai acontecer, porque para aquilo que já está no nosso futuro, para aquilo que já está na rota da nossa vida. Pode ser em qualquer versão, tá? Se não tiver aqui qualquer uma, é só para a igreja não perder. 144 verso 1. Foi, né? Nós vamos tentar fazer isso de forma rápida, tá? Então os irmãos, quando for 144, já pode ir para o 145. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Bendito diga bem alto: aprendi com Deus a guerrear e vencer. Agora se prepare, 145. Aleluia, aleluia. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, bendirei o teu nome.
Culto e festa eterno. 146. Procure a guerra no 146. 1, 2, 3. 147. É só adoração, igreja. 148. 149, cadê as guerras, as lutas, as aflições, as angústias? Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. O 150 nós vamos ler inteirinho, porque é isso que o nosso destino eterno aguarda. Aleluia! Louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento, louvai-o por seus grandes feitos, louvai-o por sua infinita grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com harpas e cítaras, louvai-o com tamborins e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas. Que todos os seres vivos, louvado seja o Senhor, aleluia. Aponte para alguém que você conhece o nome, grita o nome dessa pessoa e fala: fulano, é para essa cachoeira de louvor que a nossa vida vai. Aleluia, é para essa cachoeira de louvor que a igreja está caminhando. A aflição vai ficar no 46, o perigo vai ficar no 27, a tormenta vai ficar no 142, no 144 a mão já está preparada para guerrear e para vencer, e dali por diante, adoração, louvor, adoração, louvor, adoração, louvor. Mas é óbvio que nós não estamos no 150. Nós louvamos e adoramos porque o amamos, mas ainda experimentamos aflições, ainda experimentamos angústias. E no Salmo de número 39, o salmista é Davi, e você não pode esquecer isso, que isso é muito importante. E Davi está passando uma fase muito desafiadora de sua vida. Uma fase que algumas pessoas chegaram hoje aqui atravessando esta fase. Davi toma uma decisão que crente vez ou outra toma. Davi parou e pensou assim: eu vou vigiar. Vocês usam esse termo aqui? Estou vigiando, vou vigiar, vigia mais, tem isso aqui? Então de vez em quando o crente diz assim: eu agora estou vigiando. Meu irmão, você está falando menos, eu estou vigiando. E Davi diz: olha, eu vou vigiar. Eu vou vigiar com os meus atos. E não pecarei com palavras. Eu sinto que eu tenho que tomar conta do que eu falo, porque está dando problema. Não tem aquela fase da vida que a gente abre a boca, arruma um problema, abre a boca, arruma um problema, abre a boca, arruma um problema. E eu quero dizer para você que pessoas que têm muito a falar, pessoas que Deus quer usar como falantes, esta palavra mesmo, falantes, elas serão apertadas muitas das vezes na área do domínio da fala e da língua, para que elas desistam de falar. Você não vai desistir de falar. Davi disse: eu vou vigiar e não vou pecar com palavras. E aí ele usa uma figura de linguagem, um exagero, e diz assim: eu vou atar uma mordaça na minha boca quando os ímpios estiverem perto de mim. Quando o ministério de louvor desta igreja estava cantando "Declare pelas ruas o nome de Jesus", eu já comecei a orar no meu espírito, e eu disse: Deus,
nesta noite mordaças vão cair. Davi disse: vou colocar uma mordaça na minha boca, porque quando o ímpio estiver diante de mim, eu não vou falar. Quem é o ímpio aqui? É aquele que por malignidade distorce o que o outro diz. Davi não andava com feiticeiros, beberrões, não. Pessoas que pegam o que você diz e usam contra você, distorcem suas palavras. E Davi tomou uma atitude que parece sábia. Ele diz: quando eu estiver diante desse pessoal, eu vou colocar uma mordaça na minha boca. Mas há um problema no uso de mordaças. Quem está comigo, diga aleluia. Nós podemos nos acostumarmos com elas. Boa parte das pessoas que decidiram falar menos acabaram deixando de falar. Pais que decidiram intervir menos passaram a não fazer intervenção nenhuma. E as coisas foram por um caminho quase que irremediável. Quem está escrevendo esse salmo e orando esse salmo é Davi. Eu vou lhe perguntar quem está orando o salmo e você vai responder: quem está orando o salmo? Então não se superestime quando o assunto for prisão espiritual e emocional para silenciar a sua voz profética e a sua voz de adorador. Porque quem está nesta decisão é Davi. Bom, se a sua Bíblia estiver aberta, você vai conseguir acompanhar comigo. Caso contrário, você vai ouvir agora. Quando Davi tomou a atitude que tomou, no versículo de número 2, ou verso 2, o texto diz assim: emudeci. Deixa eu ver se você está entendendo. Davi olhou e disse: eu ando falando demais, vou falar menos. Isso parece bom? Quando os ímpios estiverem diante de mim, vou colocar uma mordaça na minha boca. Parece exagerado, sim, mas ainda dá para entender. Só que com essa atitude aconteceu algo que não estava no plano. Davi disse: eu emudeci. Pessoas chegaram aqui esta noite emudecidas. Elas conseguem adorar e cantar quando estão em grupo, mas quando estão sozinhas não conseguem. Elas conseguem orar quando estão em grupo, mas quando estão sozinhas não conseguem. Elas conversam sobre assuntos triviais, mas fogem de assuntos profundos. E dificilmente conseguem manter a sua opinião bíblica em público sobre aquilo que acreditam. Porque elas começaram dizendo: eu vou devagar, e de repente tudo cresceu e você emudeceu. Davi, é claro, ele diz não apenas que emudeceu, ele diz assim: emudeci e desisti de expressar o bem. Sabe quando você não está dando conta, sabe quando você não consegue falar, não consegue cantar, não consegue interagir, mas você está lutando para vencer isso? É uma fase. Davi não estava lutando para vencer isso, ele disse: eu desisti de expressar o bem. Eu quero que você me ajude a pregar esta noite. Diga para pelo menos uma pessoa: você é importante demais para ficar calado. Diga isso a alguém. Não, diga com mais autoridade e graça: você é importante demais para ficar calado. Eu quero que você imagine esta noite, se essas pessoas que estão aqui ministrando louvor estivessem caladas. Eu quero que você imagine se o pastor que pregou domingo aqui na igreja, ou na igreja de onde você veio, tivesse calado. Imagine se eu estivesse calada, se você estivesse calado. E deixa eu lhe dizer, o sonho do diabo é calar pessoas da categoria de Davi. Porque se Davi cala, existem canções que nunca chegariam na minha boca. Se Davi cala, existem instruções que nunca chegariam no meu ouvido. Se Davi cala, eu não saberia dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Há uma guerra pelo teu silêncio. Há uma guerra pelo teu emudecimento. Não tem relação nenhuma com os nossos irmãos surdos, nenhuma. Eles se comunicam a partir de outra linguagem. Quando eu falo de emudecimento, é na alma. Aleluia.
E sabe por que Davi fez isso? Senso de proteção. Não vou cantar mais em público, porque eu tenho medo de errar. Senso de proteção. Não vou cantar mais em público, porque eu não quero ser avaliado pelas pessoas, porque eu não sou como A e B. Senso de proteção. Eu não vou mais intervir, porque depois eu saio mal. Senso de proteção. Eu não vou mais corrigir, porque meu filho vai ficar revoltado comigo. Senso de proteção. Eu não vou mais dizer o que eu acredito sobre a Bíblia, porque eu vou perder amigos. Senso de proteção. Só que vida sem risco não é vida, é morte. E outra coisa, sofrer está no pacote da vida. Quem não quiser sofrer, não poderá viver. Então Davi, num senso de proteção, ele disse, é melhor ficar quietinho. E aconteceu uma coisa com Davi que está acontecendo com algumas pessoas hoje aqui. Eu não sei se são 10, 20 ou 100. Mas eu sei que está acontecendo. O texto sagrado diz, emudeci, desisti de expressar o bem, e a minha angústia se agravou. Você sabia que o silêncio nem sempre é um bom aliado? Você sabia que desistir do que Deus tem para você trará agravamento de angústia para a sua vida? Você sabia que uma das formas de sobreviver à angústia é se mover dentro dela? Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Você sabia que uma das maneiras de sobreviver à angústia é se mover dentro dela? Eu vou te entregar uma palavra que faz sentido para mim e vai fazer sentido para você. O texto sagrado diz, passando eu pelo vale da angústia, oh glória, tu me vivificarás. Há uma versão maravilhosa que diz assim, andando eu na angústia, tu me vivificarás. Na angústia, quem para morre, mas quem anda tem livramento. Eu vou te explicar. Misael, Ananias e Azarias, a saber, Sadraque, Mesaque e Abidnego, fornalha aquecida 7 vezes mais, senso de proteção de qualquer pessoa, está em perigo, se encolhe. Foi jogado numa fornalha, se encolhe. As irmãs vão me entender agora. Tem uma barata voadora na casa, se encolhe. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele vê 4 homens, mas ele não vê 3 encolhidos e 1 andando. Ele vê 4 passeando no meio da fornalha, e ele entende que o quarto, que é o primeiro, é semelhante ao Filho dos deuses. Ele sabe que é uma visão divina. Você sabe o que está acontecendo ali? Primeiro, teofania, Deus assumindo forma humana. Segundo, pré-encarnação. Quem está ali é a segunda pessoa da Trindade, Cristo, que antes de encarnar no ventre de Maria, estava pré-encarnado dentro da fornalha. Se você deitar, você perde. Se você desistir, você perde. Mas se você decidir andar no meio do fogo essa noite, Ele está dizendo, eu vou descer para andar na fornalha junto com você. Conhece alguém pelo nome, aponta para essa pessoa, grita o nome dele sem medo e fala, fulano, anda que ele vai andar também. 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 Aleluia! Eu vou voltar no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora, ainda que eu, você está entendendo o que o salmista está dizendo?
tem um vale da sombra da morte na rota da minha existência. Mas nesse vale eu não deito, nesse vale eu não sento, nesse vale eu não paro, nesse vale eu não caio, nesse vale eu não morro. Eu faço o quê? Olha o que Spurgeon disse: ande pelo meio do vale da sombra da morte, porque não é morte, é só sombra. E a sombra de um animal não fere, a sombra de uma arma não mata. O que o diabo está mostrando é só sombra. Então, anda. Davi disse: minha angústia se agravou. Minha angústia se agravou, e agrava mesmo. Mas de repente no coração, eu quero dar glória àquele que não desistiu de mim nem de você. Eu quero dar glória àquele que poderia usar muitas vozes, mas escolheu a nossa. Eu quero dar glória àquele que tem as vozes de todos os animais do mundo, mas olhou para você e para mim e disse: cante. Davi disse: eu senti um fogo aqui. Vai acontecer isso hoje aqui. Vai acontecer isso aqui hoje. O coração dele começou a aquecer. Eu estou me lembrando de Jeremias. Jeremias disse: eu não vou falar mais, acabou. Mas ele disse: eu pensei em não fazer mais menção do nome dele. Mas quando eu dei conta, tinha um fogo aqui no meu peito. Não tem a canção que a gente canta: eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá de... É esse. E Davi testemunha: meu coração ardia-me dentro do peito, e enquanto eu meditava. Eu vou te explicar. Está todo mundo contra mim, não vou falar mais. Não quero pecar, vou vigiar. Vou colocar uma mordaça na minha boca. Emudeci, parei de vez, desisti, não vou mais expressar o bem. Aí um belo dia, Davi está lá, e o fogo, aí Davi faz o quê? Ele diz: enquanto eu meditava. Você acha que meditação aqui é o quê? É não. Davi diz: enquanto eu meditava. Gente, eu estou apaixonada por essa declaração. Enquanto eu meditava, porque eu já vivi isso muitas vezes no vale. No final da história, eu não estou suportando, e isso aconteceu comigo. Enquanto eu meditava na enfermidade, isso aconteceu comigo. Na escassez, isso aconteceu comigo. No luto, isso aconteceu comigo. Vai acontecer com você esta noite. Enquanto eu meditava, minha alma se rompeu em chamas. Pegue a sua Bíblia, levante o mais alto que você puder agora. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Receba fogo no teu peito. 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 Nós não seremos a voz que o diabo cala. Nós seremos a igreja do peito incendiado. Então, o irmão do teclado me ajuda. Então, soltei a minha língua. Está aqui.
Então soltei a minha língua. Olha a mordaça caindo no chão. Então soltei a minha língua. Então soltei a minha língua. Se Jesus quiser curar alguém de dislexia hoje, Ele pode. Se Jesus quiser devolver a voz a alguém hoje, Ele pode. Se Jesus quiser curar nódulos nas pregas vocais hoje aqui, Ele pode. Se Jesus quiser restaurar a audição de alguém para falar desembaraçadamente, Ele também pode. Agora, se for no Espírito, se for na alma, Ele também pode. Soltei a minha língua e bradei. Olha o que Davi vai dizer após essa experiência de fogo. O que nós falamos após a experiência de fogo revela se recebemos fogo mesmo ou não. Davi diz: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Mas está começando a falar e já está preocupado em quando vai morrer? Sim, o que Davi está dizendo é: não me permita esquecer da brevidade dos meus dias. Posso traduzir? Posso interpretar? Posso fazer aqui a exegese do texto a partir do entendimento do contexto. O que Davi está dizendo é o seguinte: eu não quero esquecer do quanto a vida passa rápido, para eu não me silenciar pelo que não merece. Se você lembrar que tinha 15 ontem, hoje já está com 41, você vai ver que não compensa fechar a boca por causa de quem não te entende, deixar de falar porque alguém critica, deixar de pregar porque alguém não gostou, perder o seu lugar espiritual por causa da oposição de alguém. Davi está dizendo: eu quero conhecer minha fragilidade, eu quero conhecer o fim dos meus dias, para nunca mais eu permitir que aquilo que é efêmero, passageiro, comum, me retire do meu lugar de profeta, do meu lugar de adorador. Versículo de número 5: eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Versículo 6, ele conclui o pensamento sobre o que está dizendo. 7, a abertura de um outro assunto. Como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida, e fútil é sua luta fadigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá. Versículo 7, para concluirmos. E agora, Senhor, que haverei de esperar? Toda a minha confiança está depositada em ti. Davi está dizendo: eu não vou deixar a minha vida passar em branco. Levante a sua mão mais alto que você puder e diga: eu não vou deixar a minha vida passar em branco. Diga assim: Deus, faze-me relevante para o louvor da tua glória. E se eu for incompreendido, e se eu for criticado, e se eu tiver que perder algum relacionamento, não vou morrer com uma mordaça na boca, com a angústia agravada e impedindo as pessoas de ter acesso ao que Deus quer derramar através de mim. Fique de pé.
Eu quero orar com você. Eu quero chamar o louvor da igreja, porque eles começaram aqui introduzindo a mensagem quando cantaram chame o nome de Jesus. Eles vão voltar. Aragasui de Comenehai. Aleluia! Mordaças vão cair ao chão. Hoje aqui. Pessoal que limpa a igreja, que limpa o templo, se limpar ligado amanhã de manhã ou no final do culto, vai ver que eles vão juntar no lixo muitas mordaças. Hoje tu voltas a cantar, hoje tu voltas a sorrir, hoje tu voltas a adorar, hoje tu voltas a glorificar, a emitir tua opinião, a dizer o que a Bíblia diz, a se posicionar com coragem. Você não vai morrer amordaçado. Tem canções que só você vai cantar, sabia? Tem mensagens que só você vai pregar, sabia? Tem livros que só você vai escrever. Tem abraços que só você vai dar. Tem socorros que só você vai prestar. Então nem adianta, o outro vai. Não, eu, Heremachia. Enquanto o louvor está ministrando, escolha uma pessoa para se aproximar dela agora e orar com ela. Ela ora por você e você ora por ela. Ela ora por você, você ora por ela. E quando o fogo começar a queimar no teu peito, você vai ter liberdade para começar a entregar as palavras que Deus vai te dar esta noite. Oremanagashurian de plovas. Oremanasi ande comenécia. Isso, levanta a voz, igreja viva, e ora.